Orações direcionadas são rituais? Olá, meu nome é Nino Danilo, eu sou mago hermetista e hoje a gente vai falar sobre um assunto que é muito clássico aqui no Brasil, né? Que são as orações, as rezas, essas coisas todas. Em primeiro lugar, vamos diferenciar o que é oração do que é reza, tá? Mas eu vou falar para você que as duas coisas cabem aqui nesse nosso assunto. Então, vamos do começo. Reza, geralmente a gente fala, né? É o nome que nós damos para uma coisa elevada aos céus, a sua divindade de preferência aí, só que de forma decorada, né? A reza ela é pré-programada. Então, quando você reza um Pai Nosso, é uma reza tal qual a Ave Maria, o creio, né? Que os mais antigos chamam de credo, a oração do não nascido, a reza do não nascido. Se o negócio é pré-programado, decoradinho, tem um jeito de fazer, é uma reza. Oração é quando a gente faz a mesma conversa com essa divindade, só que de uma forma mais livre, por assim dizer. Então, aquele momento que você deita na sua cama, que o papai ensinou, né, a mamãe ensinou para você ficar de joelhinho lá e conversar com o papai do céu. Então, esse momento é uma oração. Para a gente deixar o negócio um pouco mais bonito, é um negócio feito do coração, enquanto a reza é um negócio feito pela religião, tá? É reza decorado, oração do coração. Fechou? Vamos pegar esses dois pontos porque não faz diferença para esse vídeo em particular, tá? A grande questão é a gente saber se isso é um ritual ou não. Faltou eu definir uma outra coisa para você. O que é uma oração ou uma reza direcionada, né? Uma oração direcionada é quando a gente faz por um motivo específico. Então, por exemplo, digamos que a Paula tá passando mal com dor de barriga. Então eu vou fazer uma oração conversando com essa minha divindade para que ajude a Paula a melhorar sua dor de barriga. Fechou? Isso é uma oração direcionada. O alvo é você quem dá. E é isso que a gente vai usar basicamente de diferenciação entre é possível tornar isso um ritual ou não. Olha que legal. No vídeo passado eu falei com vocês a respeito lá das correntes do WhatsApp e falei que raramente as coisas se tornam egrégoras forte o suficiente para que elas tenham um resultado, né? Eu falei que as egrégoras se tornam e são efêmeras, porque elas não são bem direcionadas. O que eu estou fazendo com vocês agora é pegar o outro lado, ou seja, uma oração direcionada. Ela pode formar uma egrégora, ela pode se tornar um ritual? Sim, a resposta é sim. A oração ela se torna um ritual, principalmente quando você faz isso de forma ritualizada. O que é fazer uma oração de forma ritualizada? Tem duas formas da gente pensar a respeito disso aqui. E olha que eu vou dando um mapa da mina para vocês nesse vídeo de hoje, tá? Um monte de vocês aí reclamam que eu não falo nada na prática para vocês. Então pega papel e caneta e anota aí que agora você vai entender como é que uma oração pode se tornar um ritual, o que é um ritual e como você usar isso no seu dia a dia, tá? Antes da gente continuar, eu só quero deixar aquele spoilerzinho de sempre, tá? O curso Teoria da Magia fala sobre criação de ritual e te dá o passo a passo para você criar um ritual decente e realmente funcional para seus casos da magia acontecer aí. Se você quiser saber mais, Teoria da Magia, que você tem, aliás, esse mês, 20% de desconto usando o cupom PAIS20, beleza? Entra lá em Teoria da Magia, compra seu curso, usa o cupom para você ter desconto e aprender exatamente o que é um ritual. Mas, amplo espectro, né? Vamos falar aqui, lato sensu, o que é, como você transforma uma oração direcionada num ritual. Bom, em primeiro lugar, né, já falamos aqui que a oração tem a ver com o seu íntimo e não necessariamente é uma coisa decorada. E você deve estar se perguntando aí, pô, Nino, mas você já falou que o ritual ele é um negócio que precisa ser coreografado, precisa seguir certas coisas e precisa ser repetido. Como eu vou fazer isso, então, sem que seja decorada a oração, que não seja um negócio do meu íntimo? E eu vou te falar, ritualizando o resto. Ritualizando o momento da sua oração. Olha só. Todo ritual parte de uma narrativa, beleza? E essa narrativa ela precisa mexer com o seu mecanismo de crença. Então, não necessariamente ele precisa ter um objeto de crença, embora, como você está fazendo uma oração dedicada a uma divindade, esse objeto de crença está claro, mas ele precisa ser colocado no meio de uma história que vai estimular esse seu objeto de crença. Ou seja, não adianta você cultuar Ogum e a história que você vai contar para a oração entrar em contato com esse Ogum seja cristã. Porque cristão tem Cristo, não tem Ogum na parada aí, beleza?
a não ser que você consiga se convencer o suficiente de que São Jorge, né, que é a imagem sincrética aqui em São Paulo de Ogum, faça parte desse panteão cristão e aí você consiga acessar Ogum transfigurado em São Jorge, simbolicamente, não sei o que lá, mas ficou difícil, tá vendo? Então vamos pelo mais fácil. Primeiro, escolhe seu objeto de crença. Qual que é meu objeto de crença? É Ogum. Fechou? Fechou. Segunda coisa, já que a gente tem o nosso objeto de crença, ou seja, aonde nossa oração estará focada, né? Qual é o foco da nossa oração, a gente vai escolher agora a narrativa. Ou seja, a história que a gente vai contar para estimular o nosso mecanismo de crença fundamentado no nosso objeto da crença, que é Ogum, beleza? Em geral, existem certas formas muito simples e fundamentadas de você, que sabe quem é Ogum, chegar a ele. Que é como? Primeiro, o uso de velas. Eu vou falar aqui do meu paradigma quanto umbandista, tá? Na época da Umbanda, o jeito que eu cultuava Ogum. Você pode inventar do seu jeito aí, é só para você ter um exemplo, tá? Então vamos lá. Cultuou Ogum, certo? Beleza. No meu caso, lá no terreiro, Ogum era verde. Pois é, Ogum era verde. Ogum não era sincretizado com São Jorge, tá? Eu não tinha esse sincretismo de São Jorge. Embora a gente tivesse a imagenzinha de São Jorge lá, o meu sincretismo com Ogum era diferente. Então, qual que é a história que eu vou contar? Para eu acessar Ogum, eu vou precisar de velas, né? Porque a Umbanda gosta de velas, então eu vou comprar várias velas verdes. Também vou comprar um colar de contas, porque para mim, quando eu coloco esse colar de contas, é quando eu estou travestindo o simbolismo para Ogum. Algumas pessoas vão usar japamalas também, né? Que são aqueles... não é um colar necessariamente, mas é um monte de continhas. Tanto faz, tá? Desde que a história faça sentido para você. E eu vou ritualizar talvez na sexta-feira, porque para mim é dia de Ogum. Dentro de todo esse processo, eu ainda vou criar a história do próprio rito. Ou seja, em que momento eu vou acender essa vela, em que momento eu vou usar essa japamala ou esse colar, em que momento vai entrar a minha oração, e que momento que eu vou parar com tudo isso, tá? Olha só, já estou contando toda uma história muito bem direcionada para fazer uma oração a Ogum. Tá faltando só mais uma coisa, o objeto. Nesse caso não um objeto de fé, mas o objeto para o qual eu estarei direcionando a minha energia, que a gente já definiu aqui, que é a Paula tendo problemas, certo? Nesse caso, como a minha narrativa tem que fazer sentido, o problema da Paula tem que ser um problema que Ogum resolva, segundo a minha relação com Ogum, tá? Então não é, por exemplo, uma doença. Ogum para mim é o orixá guerreiro, o orixá que traz a vivacidade, a vontade da caça, a agricultura, o provedor. Então talvez né, eu vou usar esse cara porque eu percebo que a Paula está precisando se acertar na questão financeira dela e não necessariamente doenças. Claro que aqui eu parti do pressuposto ao contrário, né? Eu tinha que ter primeiro visto qual é o problema da Paula. Então a Paula tem problemas com a questão financeira. Ela não está conseguindo trazer dinheiro, recursos para a casa dela. Legal. Aí eu defino qual que é meu objeto de crença. No caso, Ogum. Aí eu defino a minha ritualística através de uma narrativa que vai ser criada. Com tudo isso posto em mente, cara, já criamos o nosso ritual. Então, meu ritual vai acontecer na sexta, eu tenho um horário bom às 8 da noite, então sexta às 8 da noite, já comprei minhas velas verdes, já comprei o meu colar de contas, minha japamala, sei lá, verde. Eu acho que também vou colocar uma roupa branca, porque como é Umbanda, né, tipo, eu lembro quando eu ponho a roupa branca, me remete esse negócio. Legal. Roupa branca tá arrumada, beleza. Sexta-feira, 8 da noite, eu já estabeleci minha narrativa, então eu vou fazer primeiro aqui a minha... eu podia pôr uma defumação também, hein? Não por nada, vocês sabem que eu acho que defumação não faz nada, né? Mas eu gosto do cheirinho das ervas, eu acho que é uma lembrança olfativa que vai ajudar muito na minha narrativa, né? Essa lembrança olfativa vai fazer com que eu me conecte a essa energia aqui quase prontamente, porque eu lembro muito bem nas gírias de Umbanda, que eu toquei por quase 15 anos, que toda gíria de Ogum tinha tais cheirinhos. Vamos chutar aqui um cheiro de café com alho, com casca de alho, beleza? Então fechou, é isso. Sexta, 8 da noite, eu vou sentar aqui, acender uma defumação de pó de café com casca de alho, vou colocar minha japamala, vou, já vestido de branco, né? Colocar minha japamala,
vou acender as velas em seguida, e aí eu vou me ajoelhar e fazer a minha oração, que vai ser do meu coração para Ogum, e depois eu encerro o rito. Você está vendo aqui, embora a oração não seja uma coisa repetitiva, não seja uma coisa ensaiada como uma reza, ela está entrando dentro de um contexto ritual. Eu estou nesse momento, na criação desse contexto ritual, eu estou mexendo com o meu mecanismo de fé e a partir de um objeto de fé. Isso eu acho que é o grande resumo da ópera de um mago criando um ritual, beleza? Você vai ver tudo isso direitinho lá dentro do Teoria da Magia, tá? Lá tá bem explicadinho, até para você entender mecanismos psicológicos para você realmente conseguir transformar alguma coisa em outra coisa. Mas eu quero só fechar o vídeo com dois avisos importantes. O primeiro deles é que eu estou começando a trabalhar novamente com o Hermética, tá? O Hermética foi um curso que eu criei, que não tem nada a ver com magia, tá? É um curso de desenvolvimento. Na verdade é um curso para você compreender a sua vida e aprender a partir dessa compreensão da sua vida e de alguns preceitos do hermetismo, mas sem nada a ver com magia, conseguir manipular isso para que as coisas funcionem para você, tá? Esse curso, por enquanto, está só em ninoderani.com.br. Entra lá, vê, não é um curso caro. E se você quiser tá querendo mudar a sua vida, querendo mudar suas percepções e principalmente descobrir qual que é a sua felicidade para você conseguir correr atrás, esse é o curso da hora para você, tá? A segunda coisa que eu queria dar de aviso aqui para vocês é a respeito do nosso trabalho, do rito em si. O que a gente falou agora nesse vídeo é o que justifica, por exemplo, que a gente que está dentro dessa cadeira mágica, né, dentro do mundo mágico, a gente não fique muito olhando o trabalho dos outros para criticar e nem se importe em falar que alguma coisa que a gente não gosta, a gente não gosta. Por quê? Porque no final das contas a gente entende que tudo é mecanismo de crença. Se você acredita que é filho de Lilith, tudo bem. É a sua crença, é o seu mecanismo de crença que está sendo criado naquele momento. Se você acredita que é possível você ser amante de Baphomet, e com isso manipula o seu rito a ponto de você fazer alguma coisa acontecer na sua vida, tudo bem, vai na fé, sacou? Porque a gente que é mago e estuda como os rituais funcionam e, portanto, a psique envolvida dentro de um ritual para que o rito aconteça, a gente entende que vale muito mais o trabalho do mecanismo da fé a partir do objeto do que a desculpa ou explicação disso. É esse conhecimento em particular, esse ponto que eu estou falando para vocês agora, que permite com que, por exemplo, eu consiga trabalhar com espíritos, mesmo se espíritos não existirem. Que eu consiga trabalhar com Deus, mesmo sabendo que Deus não existe. Porque o que importa não é o objeto. É o mecanismo. Entende aqui? É mais ou menos como se eu falar para você que o que importa não é como eu chuto a bola, e sim como ela entra no gol. O que importa não é se eu uso um carro, uma moto, um trator ou um avião. O que importa é se eu chego lá, no lugar que eu quero ir. Entende? Só que na maioria das vezes as pessoas se preocupam muito com o objeto e esquecem a ferramenta de crença, esquecem o acreditar. Quando a gente passa a entender que o objeto é menos importante do que o método, né, que o objeto de crença é menos importante que o mecanismo de crença, a gente começa a entender que não importa se você cultua Ogum, Oxóssi, Xangô, com verde, amarelo, laranja, se você recebe numa gira de Exumirim com máscara de carnaval, se você acha que Oxum é da água ou se Oxum é do fogo, não importa. Importa é como o seu mecanismo de crença está sendo utilizado. É isso daqui que vai ter implicações diretas no seu comportamento biopsicossocial e não o objeto em si. O objeto, no final das contas, tanto faz. Bom, era isso que eu tinha para falar hoje para vocês. Espero que tenha ficado legal esse negócio aqui, né? Eu acho que eu dei uma puta explicação aqui. Olha aqui, isso daqui vocês tinham que guardar nos favoritos e mais. Vocês tinham que compartilhar o vídeo, se inscrever no canal e se tornar um Demonino oficial para ter mais coisas como essas daqui na sua vida, beleza? Então clica aqui em compartilhar, clica em seja membro, se torna um hashtag Demonino oficial para você ter, inclusive, grupo de WhatsApp exclusivo e conversa com pessoas lá no nosso grupo dos Demoninos, que são entrevistados no Bora Falar de Magia. Já tá lá tem Frater... Agora o grupo tá... Mano, o Frater Goya tá lá, o Felipe Caselli tá lá, o
Fausto Ramos tá lá, o Rafa Zen tá lá. Mano, o nosso grupo tá virando tipo a nata della nata da magia na questão de relação entre profanos e magos, beleza? Tá? Então, seja membro aqui pra você entrar lá, beleza? É isso, espero que você tenha uma ótima vida, seja uma pessoa melhor que você foi até agora e tchau!